Olá, amados, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 de Jonas. Eu espero que você já esteja com a sua Bíblia em mãos. Se não, vou dar um tempinho aqui brevemente para poder você pegar a sua Bíblia, porque hoje nós não faremos a leitura inicial, vamos trabalhando os versículos por versículo desse capítulo 2. Então pegue a sua Bíblia, sente aí no sofá, ou seja lá onde você estiver, na mesa, e vamos partilhar da palavra de Deus. Meus queridos, a vida cristã é uma vida de batalhas. É uma vida que é marcada por lutas. Lá em Efésios, Paulo nos deixa muito avisados que a nossa luta como cristãos não é uma luta nem contra a carne e nem contra o sangue. Mas o fato é que às vezes nós invertemos os valores. Nós invertemos as coisas e nós acabamos lutando contra os inimigos errados. E é isso que acontece aqui no livro de Jonas. Jonas ele está tentando lutar contra Deus. Olhamos para Jonas e dizemos que é absurdo, como é que ele pode fazer uma coisa dessa? Mas fato é que às vezes nós também fazemos isso. Invertemos os valores e queremos e lutamos, na verdade, contra Deus. Nós queremos que Deus nos deixe quietos no nosso canto. Nós queremos ficar confortáveis e apenas isso. Deus, me deixa no meu canto, eu quero ficar aqui, não mexa comigo. Nós não queremos ser incomodados por Deus. Mas existe um grande problema no conforto. Uma frase que o pastor publicou em nossos grupos do WhatsApp de C.S. Lewis diz o seguinte: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Jonas Madureira, também falando sobre essa questão do conforto, ele nos dá um grande alerta, dizendo que o conforto é algo extremamente preocupante para a vida do cristão, que é um peregrino aqui nessa terra. Ele diz o seguinte: abra a jaula de um prisioneiro e não se assuste se ele não sair, principalmente se a prisão for extremamente confortável. Não existe prisão pior do que o conforto. O conforto é uma prisão sem grades. O conforto é uma prisão sem grades. Por vezes nós podemos estar desse jeito, confortáveis. Podemos estar prisioneiros do nosso conforto. E podemos estar lutando contra Deus, que quer nos livrar deste conforto e nos conduzir ao verdadeiro objetivo que Ele tem para as nossas vidas. Esse capítulo 2 de Jonas é um capítulo extremamente importante, que é um capítulo de transição do que acontece no capítulo 1 e o que vai acontecer no restante dos capítulos 3 e no capítulo 4. O capítulo 2 é importante porque nos fala sobre o arrependimento de Jonas. Mas embora nós vamos ver destacado o arrependimento de Jonas no capítulo 2, veremos que no capítulo 3 e no capítulo 4 existem outras coisas que Jonas ainda precisa se arrepender em sua vida. Isso nos leva a refletir no fato de que a nossa vida como cristãos é uma vida de arrependimento. Nós não nos arrependemos de algo aqui agora e não precisamos nos arrepender de mais nada daqui até nós morrermos. Nossa vida é uma vida de constante arrependimento. O capítulo 2 de Jonas também é um capítulo importante porque mostra que Deus ouve a oração de quem se arrepende de forma genuína. Deus não é indiferente em relação às circunstâncias que o homem passa, não é indiferente em relação ao verdadeiro arrependimento que o homem sente e como consequência do verdadeiro arrependimento, Deus ouve as suas orações e age com graça e com misericórdia. E o capítulo 2 de Jonas também é importante porque é nesse capítulo aqui que Deus prepara Jonas, que Deus trabalha em Jonas. Deus faz com que Jonas prove da sua misericórdia. E esse preparar de Deus na vida de Jonas é mais ou menos o seguinte: Jonas, eu vou fazer você provar da minha misericórdia, para que você possa estender essa misericórdia na vida de outros. Já parou para pensar se Deus tratasse Jonas da mesma forma como Jonas queria que Deus tratasse os ninivitas? Mas não foi assim que Deus agiu. Deus preparou Jonas mostrando a sua misericórdia. E aqui no capítulo 2, então, é uma expressão de oração de Jonas. E essa oração de Jonas está em forma de poesia. Isso porque todo israelita piedoso tinha em sua mente os saltérios, tinha em sua mente as poesias
dos salmos, principalmente os salmos de livramento. Inclusive, o próprio Jesus Cristo, quando estava na cruz, ele recita o Salmo 22. Então, dentro dessa oração aqui de Jonas, nós podemos ver várias referências de outros salmos que ele recita em sua própria angústia. Eu não vou ler todos, irei apenas fazer a descrição deles, eles estarão aí embaixo na descrição também do vídeo, para que depois você possa ler e comparar com aquilo que Jonas fala nesse capítulo. Salmo 18, versículo 4 ao 6, Salmo 42, versículo 7, Salmo 139, versículo 7, Salmo 30, versículo 3, Salmo 142, versículo 3 e Salmo 3, versículo 8, entre outros. O que nós podemos tirar para nossas vidas é o seguinte, é que Jonas, no momento da angústia, no momento do desespero, ele recita a palavra. Ele tem a palavra em seu coração, ele tem a palavra em sua mente, e é isso que nós precisamos em nossos dias. Nós precisamos ter a nossa mente encharcada com as Escrituras. Nós precisamos ter alimento necessário em nossos corações para quando o dia difícil aparecer em nossas vidas. Imaginemos que nós somos como esponjas, que absorvemos tudo aquilo que está próximo de nós. E que as situações difíceis, as circunstâncias complicadas, são como a mão de Deus apertando a gente como essas esponjas. Quando as circunstâncias nos apertam, o que é que sai da gente? O que é que sai do nosso interior? O que é que sai do nosso coração? O que é que sai da nossa boca? Sai a palavra de Deus como um refrigério para as nossas almas? Ou sai murmuração e a gente age sempre da mesma forma, resmungando e lutando contra Deus? A estrutura do capítulo 2, então, ela se dá da seguinte forma. Ela se divide desse jeito. Tem o versículo 1, que é o título. O versículo 2 é um resumo de tudo que ele vai falar. No versículo 3 ao versículo 6, a parte A, ele dá uma descrição dos sentimentos e dos pensamentos que ele está tendo naquele momento tão conturbado de tempestade. O versículo 6, parte B, até o versículo 7, é o momento onde Deus intervém de forma maravilhosa e grandiosa em todo aquele desespero de Jonas. O versículo 8 e 9 são as conclusões que Jonas tira depois de tudo isso que ele está passando. E o versículo 10 é o final do capítulo 2, onde eu diria que é o recomeço da vida de Jonas no propósito de Deus. Vamos então para o texto. O versículo 1 é o título e o versículo diz: Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus e disse. Então, de cara, nós já vemos aqui que o capítulo vai falar sobre uma oração, sobre a oração de Jonas. É interessante, uma curiosidade citarmos aqui, que no capítulo 1, apesar de tudo aquilo que ele está passando, de estar fugindo dos propósitos do Senhor, de estar tentando fugir de Deus, ele não, em nenhum momento ele ora. Ele não ora para pensar em fugir, ele não ora quando já fugiu, ele não ora quando se depara com a tempestade, mas aqui no capítulo 2 ele ora. E aqui temos a descrição da sua primeira oração em meio à história de Deus. Às vezes é isso que Deus faz. Deus nos coloca em situações parecidas. Deus nos coloca em situações difíceis para que nós possamos orar. A adversidade, os imprevistos, as dificuldades, todas essas coisas devem nos levar à oração. Devem nos levar a vivermos de forma mais íntima com o Senhor. Aqui nós enxergamos que a oração de Jonas, que a vida de oração de Jonas, ela não nasceu da afeição, ela nasceu da aflição. E aqui eu gostaria de deixar uma pergunta para que possamos refletir. Como é que está a sua vida de oração em referente ao plano de oração que nós temos e estamos vivendo como igreja? Não espere criar uma afeição para orar. Lembre-se, estamos passando por uma grande aflição. E isso deve nos conduzir à oração. O versículo 2, então, é um resumo de tudo que Jonas está passando e ele diz: Em minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouvistes. O que Jonas está utilizando aqui é uma linguagem chamada de paralelismo. E essa linguagem é usada pelos autores para falar a mesma coisa duas vezes para reforçar aquilo que está sendo dito.
Ou seja, ele diz, em minha angústia clamei ao Senhor. Depois ele diz, gritei da terra dos mortos. Aí depois ele, na sequência, diz, e ele me respondeu e tu me ouvistes. Ele está falando a mesma coisa duas vezes para reforçar a ideia do que ele está dizendo. Jonas ele está resumindo tudo aquilo que ele está passando, toda a sua angústia beirando a morte. Mas ele disse que em meio à angústia, em meio à beira da morte, ele clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu. Do versículo 3 ao versículo 6a, ele faz uma descrição dos seus sentimentos. Jonas faz uma descrição dos seus pensamentos e dos seus sofrimentos. Quando nós imaginamos o grande peixe engolindo Jonas, nós pensamos na cena da seguinte forma. Os marinheiros jogam Jonas no mar e imediatamente o grande peixe vai e engole Jonas. Mas não é isso que nós conseguimos enxergar nessa descrição que Jonas faz do versículo 3 ao versículo 6 a parte A. Nós vemos que não foi imediatamente que o grande peixe engoliu Jonas. Ele não caiu no fundo no mar e logo foi engolido. Vamos pensar nessa situação aqui. Olha o que ele diz no versículo 3. Nas profundezas do oceano me lançastes e afundei até o coração do mar. Jonas ele tem uma consciência de que tudo o que está acontecendo naquele exato momento é obra do Senhor. Olha o que ele diz, né? Nas profundezas do oceano me lançastes, tu me lançastes nas profundezas do oceano. Ele ainda vai dizer, eu afundei até o coração do mar, as tuas águas me envolveram, eu fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Jonas tem uma consciência muito clara que tudo que está acontecendo à sua volta é obra das mãos do Senhor. Jonas não foi simplesmente jogado no mar e logo o grande peixe o engoliu. Tudo que estamos vendo aqui do versículo 3 até o versículo 6, a parte A, é o que aconteceu antes do peixe o engolir. Ele caiu no mar e ele foi afundando de forma consciente, pensando em tudo aquilo que estava acontecendo como obra das mãos do Senhor. Nós não cremos no acaso, nós não cremos na coincidência, nós não cremos em horóscopo, o horóscopo do dia, o que é que vai acontecer. Nós acreditamos no agir de Deus na história e no agir de Deus em todo o tempo. Nós cremos na mão soberana do Senhor em toda e qualquer circunstância. No versículo 4, Jonas diz, então eu disse, tu me expulsaste da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Aqui nesse versículo, Jonas demonstra uma tristeza profunda. Mas note que a tristeza de Jonas não é simplesmente em que ele está beirando a morte. A sua tristeza não é porque ele vai morrer, mas a sua tristeza é porque ele vai morrer expulso da presença de Deus. Quem de nós gostaria de morrer assim? Longe da presença de Deus, lançado fora da presença de Deus. Jonas entra em desespero e em tristeza profunda por medo de morrer longe do Senhor. A outra tristeza que ele sente é a seguinte: será que eu tornarei a ver o teu santo templo? Será que eu tornarei a congregar com o meu povo? Será que eu tornarei a entoar cânticos de louvor ao Senhor? Será que eu terei a oportunidade de fazer votos com o Senhor e de honrar com esses votos, de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, de honrá-lo com a obediência da minha vida? Será que eu tornarei a me juntar novamente com os irmãos? Eu acredito que esse seja um pensamento também desejado em nossos corações neste momento de pandemia. Desejamos e ansiamos tanto novamente voltar a congregarmos, a estarmos juntos como irmãos. E em meio a essa tempestade nós cremos que com a graça de Deus nós teremos esse tempo renovado. Nós teremos esse tempo juntos de louvor e para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e como Ele tem conduzido todo esse tempo de forma soberana. No versículo 5 até o versículo 6, a parte A, Jonas diz: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram em minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Aqui se agrava ainda mais o desespero de Jonas. É como se ele pensasse e dissesse o seguinte: não tem mais jeito para mim. Eu estou morrendo, eu estou me afogando, eu pequei,
e eu mereço isso. Eu mereço tudo isso que o Senhor está fazendo comigo, eu mereço a justiça do Senhor, eu estou morrendo. Mas o grande problema não é eu morrer, o grande problema é que eu estou morrendo de forma trágica. Eu estou morrendo fora da presença do Senhor, eu estou morrendo sendo lançado fora da presença de Deus. Mas no versículo 6, a parte B até o versículo 7, nós vemos a gloriosa misericórdia de Deus se manifestando mais uma vez. Nós vemos o mais de Deus, nós vemos o porém, o todavia, o entretanto, o contudo. Olha o que aqui diz a palavra. Afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor meu Deus, me resgataste da morte. Quando a minha vida se esvaía, quando a minha vida estava indo embora, me lembrei do Senhor e minha oração subiu a Ti em Teu santo templo. O mais de Deus aconteceu e Deus intervém na história mais uma vez de forma graciosa e misericordiosa. E é aqui onde eu acredito que foi o momento onde o grande peixe engoliu Jonas. Ele não caiu no mar e pronto, ele caiu e foi afundando e todos esses pensamentos vinham à sua mente. Será que eu tornarei a ver o templo do Senhor novamente? Eu estou afundando as profundezas da terra, as profundezas do abismo. Eu estou à beira da morte, eu estou sendo lançado fora da presença do Senhor. Mas aí vem o grande peixe, que é a expressão da misericórdia de Deus. E esse grande peixe engole Jonas. O grande peixe é a resposta de Deus em meio ao desespero do homem. O grande peixe é a grande misericórdia de Deus que se expressa de forma maravilhosa para todos aqueles que se arrependem genuinamente e que creem na grande misericórdia do Senhor e se agarram nela e reconhecem os seus pecados. O versículo 8 e o versículo 9, então, são as conclusões de Jonas, depois de ter passado por tudo isso. Ele diz no versículo 8: os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. A primeira conclusão que ele tira é a seguinte: a idolatria é extremamente inútil. Aqueles que adoram falsos ídolos, em vão eles estão abandonando as misericórdias de Deus. Eles estão abandonando a Deus, achando que os ídolos lhes dão mais segurança do que o Senhor, mas não é verdade. Em vão abandonam o Senhor aqueles que se agarram aos seus ídolos. A idolatria é inútil, não vale de nada. Naquele momento ali não foram os falsos ídolos que salvaram a Jonas, mas foi o único Deus verdadeiro, o Senhor de todas as coisas. Foi Ele que interviu naquela situação. E a segunda conclusão de Jonas está no versículo 9, onde ele diz: eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti como um cântico de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente ao Senhor pertence a salvação. A segunda conclusão dele é que a salvação ela pertence somente a Deus. Ele cai na real e diz: por mais que eu queira escolher os meus, aqueles que eu mais desejo para que sejam salvos, eu não sou o dono da salvação. A salvação não pertence a mim. Ele conclui dizendo que a salvação pertence ao Senhor somente. E o versículo 10 é o final do capítulo 2, mas eu chamo esse versículo 10 de o recomeço. Jonas ele escreve o seguinte no versículo 10: então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Essa expressão vomitar, ela é muito impactante. Nós vemos também ela sendo usada lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 15, com a igreja de Laodiceia, onde o Senhor diz: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Lembremos que foi o próprio Jonas que escreveu o livro de Jonas. E ele está falando dele mesmo. E ele poderia usar outro verbo, outra palavra. Ele poderia ter usado cuspiu, mas ele usou o verbo vomitar. Eu chamo esse versículo de o recomeço porque é o momento onde Jonas se quebranta. É o momento onde ele reconhece a miséria que ele é. É o momento onde ele reconhece que ele é alguém que dá náuseas, que causa vômito. E é um momento de recomeço também porque a palavra diz que o grande peixe o vomitou na praia. Nínive
ficava distante da praia. Nínive ficava a aproximadamente 800 quilômetros de distância de toda a região ali que ficava próximo ao mar. Nínive estava longe disso. Então, eu acredito, segundo a palavra, que provavelmente o lugar onde o grande peixe vomitou Jonas foi no porto de Jope, onde nós vimos isso no capítulo 1, versículo 3, que diz: Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor, desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Jonas volta para o seu lugar de início. Jonas volta para o começo. Aqui é o fim do capítulo 2, mas é o recomeço da história de Deus e da ordem de Deus para o seu profeta. Jonas volta para o ponto de onde ele nunca deveria ter saído. Isso nos faz pensar que a desobediência, ela nos atrasa. A desobediência ao Senhor, tentar lutar contra Deus, atrasa a nossa jornada celestial. Desobedecer ao Senhor, lutar contra o Senhor, é dar passos para trás. E é isso que nós conseguimos enxergar nesse capítulo 2, nessa oração descrita por Jonas. Então, nós já falamos na introdução e no capítulo 1 que tudo isso que está acontecendo no livro de Jonas é uma sombra, é um tipo, é algo que aponta para Cristo e para tudo aquilo que acontece à sua volta. Deus é um Deus que ouve sim aqueles que se arrependem, aqueles que clamam a Ele com o coração genuinamente arrependido. Mas essa misericórdia de Deus alcança esses que se arrependem por causa de Jesus Cristo. Olha só o que diz lá em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e seus pecados, nos quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Jonas, os marinheiros, os ninivitas e todos aqueles que se arrependem genuinamente, eles podem sim alcançar a misericórdia de Deus. Mas tudo isso por causa de Jesus e não por causa de si mesmo. Porque em Cristo sobreveio as torrentes de ondas bravias da justa ira de Deus contra todo o pecado e contra todo o pecador. Jonas admite que ele causa náuseas e todo o homem pecador, ele causa náuseas sim ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo e Justo. Nós merecemos afundar na morte por causa das nossas transgressões. Nós merecemos descer ao mais profundo do abismo da morte e depois de que descermos à morte, os ferrolhos se trancarem e não sairmos mais de lá. Mas no momento em que Jonas estava afundando na morte, sendo engolido pelas torrentes da ira justa de Deus, ele se lembra do Senhor, ele clama ao Senhor, ele se arrepende por causa dos seus pecados e Deus o ouve. Mas eu queria te lembrar algo, para que Jonas pudesse ser ouvido e para que nós pudéssemos ser ouvidos, foi necessário que houvesse silêncio para o Filho. Foi necessário que houvesse silêncio para o unigênito Filho de Deus. Jonas temia ser expulso da presença do Senhor. Jonas temia morrer fora da presença do Senhor. Mas a verdade é que Jonas recebeu a misericórdia de Deus, porque Jesus recebeu a justa ira de Deus. Jonas não morreu longe da presença de Deus, porque Jesus morreu longe da presença de Deus Pai. Porque Jesus foi expulso. Ele foi aquele que foi expulso para fora da presença do Senhor. E estando na cruz, ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste?
O arrependimento não é simplesmente para aqueles que estão passando por grandes tempestades. O mesmo sol que endurece o barro, amolece a manteiga. Nem todos que passam por tempestades são levados ao verdadeiro arrependimento. O arrependimento são para aqueles que se entregam à grande misericórdia e compaixão do Senhor. O arrependimento não é uma ação, é uma consequência, é a graça do Senhor que nos engole. O arrependimento é uma reação por aqueles que são engolidos, tragados pela grande graça e pela grande misericórdia do Senhor. Para que nós pudéssemos ser atingidos por essa graça, para que nós pudéssemos receber essa misericórdia, foi necessário que Cristo Jesus na cruz fosse engolido pela ira de Deus, para que nós pudéssemos ser engolidos pela graça do Senhor. Cristo Jesus, Ele desceu na profundeza da terra. Ele desceu à mansão dos mortos. Ele foi sepultado. Depois, quando Ele chegou ao fim, quando Ele morreu, os ferrolhos se fecharam, se trancaram. Os grilhões estavam lá para permitir que nenhum morto, nenhum homem que morresse voltasse à vida. Mas a morte não pôde retê-lo. Após 3 dias, Cristo Jesus ressuscitou dos mortos. Os ferrolhos não puderam segurá-lo. Os grilhões não puderam retê-lo. E Ele está vivo, à destra de Deus Pai. Ao 3º dia, Ele ressuscitou. Por isso que Ele diz, aqui está aquele que é maior e melhor do que Jonas. Aqui está aquele que venceu a morte. Aqui está aquele que desceu à profundeza da terra. Aqui está aquele que recebeu toda a ira justa de Deus Pai. Eu estou aqui para ouvir os bramidos genuínos de arrependimento de todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Minha oração é que nós possamos, de fato, sermos engolidos pela graça do Senhor. Mas nunca seremos engolidos por essa graça se nós estivermos nadando contra o Senhor. Ao nadarmos contra o Senhor, nós seremos engolidos pela ira do Senhor. É por isso que, ao abrirmos uma prisão, não devemos nos assustar se o prisioneiro não sair. Principalmente se essa prisão for confortável. É por isso que nós precisamos sim de alguém que nos livre, de alguém que nos salve, de alguém que nos liberte. Mas nós precisamos também de alguém poderoso o suficiente para nos vencer, para nos tirar do nosso conforto, para abrir os nossos olhos e dizer, você está confortavelmente indo para o inferno, saia daí agora. Nós precisamos de alguém que quebre as nossas pernas, nos coloque em seus ombros e nos leve de volta para casa. Porque se for por nós mesmos, nós não iremos. Assim como se fosse por Jonas, ele não iria cumprir a vontade de Deus. Mas Deus, com a sua mão poderosa, o vence. Deus vence a Jonas. E é isso que acontece em nossa vida como cristãos. Na vida com Deus, só vence quem perde. Na vida com o Senhor, só vence quem perde, quem chega diante dele e se rende. Quem chega diante do Rei dos Reis e se prostra, rendidos aos seus pés. Eu oro, meus irmãos, eu oro que o Senhor nos vença. Que o Senhor nos vença. Que Ele não permita que nós possamos vencer de acordo com os nossos desejos, segundo as nossas vontades. Senhor, nos vença, em nome de Jesus.